Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Sou Anderson, responsável pela missão dos filhos do profeta Elias. Estou passando aqui rapidinho para falar com os irmãos que estão fazendo a quaresma de São Miguel conosco e também o retiro do profeta Elias, do carisma do profeta Elias junto, na qual nós, esta semana, estamos trabalhando a cura interior. E nesse segundo dia nós temos o tema: Jesus estende-lhe a mão. Durante todo o dia, nós fizemos um apanhado a respeito de um sentimento muito comum, o sentimento do medo. Mas eu quero já chamar todos os filhos do profeta Elias, todos os homens e mulheres que estão fazendo o retiro conosco, para olhar na mão de Jesus. Anderson, eu afundei emocionalmente faz tempo. O meu matrimônio afundou faz tempo. Minha vida matrimonial afundou faz tempo. Minha vida profissional também, Anderson. Eu não sei mais o que fazer. Mas o que eu estou aqui refletindo, analisando com todos vocês durante todo esse dia, é que a mão de Jesus continua estendida para mim e para você. É Jesus que deseja nos colocar de pé. É Jesus que hoje pega na nossa mão, aonde já não dá mais para nós, aonde já não dá mais para você. Ele estende a mão. E é dentro desse contexto que eu quero deixar duas referências importantíssimas para este mover, para este andar na fé, para este levantar, para este segurar nas mãos de Jesus. Uma das referências é: Jesus deseja estar em nosso barco. A segunda referência é que o Senhor abre a nossa visão espiritual. Quando Ele entra na nossa vida, no barco da nossa vida, Ele nos dá uma visão espiritual. Irmãos e irmãs, mas é necessário fazer um apanhado em nossa história. Quais são os medos? Não estou falando dos medos comuns que nós temos, mas alguns medos, assim, de forma diversa, que não tem lógica, não tem uma certa lógica. Muitas vezes nós estamos afundados, não conseguimos dar passo na nossa fé, na nossa vida pessoal. Nós não conseguimos avançar naquilo que Deus nos confiou por causa dos medos. São tantos medos, aqui eu vou descrever alguns, mas muitas pessoas têm medo da morte, medo de ficar sozinho, medo do maligno, medo da solidão. Tem pessoas que têm até medo de respirar por causa de bactéria, medo de perder a imagem, medo de ser criticado, medo de ser perseguido, medo de não ser amado, de não ser reconhecido. Quantos medos? Medo de falar em público. Irmãos e irmãs, eu quero pedir para você amparar esse versículo de Mateus 14, do versículo 24 e 25, que diz: entretanto, já uma boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre o mar. Irmãos e irmãs, é Jesus que caminha na minha direção. É o poder da palavra que caminha na tua direção. Se você está fazendo esse retiro conosco, não é você que está caminhando na direção de Jesus, é Jesus que está caminhando na tua direção, aonde você tem medo de mexer, aonde você tem medo de fazer mudanças, aonde você não consegue mais colocar os joelhos e dizer e reconhecer que precisa de um processo de mudança por medo. Medo de mexer na tua vida matrimonial, medo de mexer na sua zona de conforto, mas esse Deus hoje vai ao seu encontro, porque Ele precisa estar no barco de tua vida, Ele precisa colocar os pés na tua história, e é Jesus que deseja, que Jesus que faz esse movimento. Não é um querer humano, é o querer de Deus, é Jesus que veio ao meu encontro. E Ele vindo ao meu encontro é que eu estou hoje neste barco chamado Missão dos Filhos do Profeta Elias, na qual eu acolhi todos vocês, na qual estamos todos juntos, e Jesus hoje sobe no barco para poder eliminar todo tipo de medo. O medo paralisa a fé, o medo não deixa a gente ser feliz. Irmãos, Jesus tem falado conosco através da profecia. Coloquei na vivência lá de forma muito clara tudo isso, na qual esse dom ele nos faz
ver, conhecer a vontade de Deus, e Deus tem falado, Deus tem nos exortado, nos corrigido e nos animado. Quantos sonhos você teve, quantas profecias, quantas pessoas Deus não usou já nesse início de retiro para falar contigo? Quantas vezes Deus não falou com você através do núcleo do teu grupo de oração, através das pessoas que Deus colocou do teu lado, meu irmão, minha irmã? Está na hora de pegar na mão de Jesus, está na hora de deixar ser levantado por Jesus, está na hora de dar a volta por cima, é o momento, este é o momento. Não pode deixar para amanhã ou para depois, porque é Jesus que deseja hoje tocar na tua história, é de Jesus que faz o movimento na tua direção e estende a mão. A decisão é sua, se você vai pegar na mão dele ou não, se você vai continuar amarrado nesses medos. Quantas vezes, quantos corações não têm medo da solidão, medo de ser infeliz? Mas esse medo paralisa você de dar passos ao encontro dos seus sonhos, ao encontro de encontrar, amparar a tua vida através de um relacionamento sadio, porque você tem medo, porque você foi ferido, porque você foi machucado, porque a tua experiência matrimonial não é das melhores e por isso você tem medo de amar, de ser amado, e isso você vai levando para dentro do grupo de oração, vai levando para dentro da tua história familiar, e isso vai acabando, vai minando tua felicidade, e você nasceu para ser feliz. Meu irmão, minha irmã, alguém nesse sentido não consegue mais. Quantas pessoas têm medo de acreditar na palavra, abre a palavra e não consegue dar passos naquela profecia porque tem medo. Irmãos, dentro deste contexto, é algo muito importante. Quando Deus entra no nosso barco, a primeira coisa que ele faz mexer, na segunda referência, ele abre a nossa visão espiritual. E eu vou deixar muito claro aqui para você entender, se você está olhando com uma visão humana ou uma visão espiritual a respeito de sua vida, a respeito dos seus sentimentos, a respeito de tudo que está aí no teu interior. E o homem com uma visão doente, ele não consegue enxergar Jesus. A palavra é muito clara, em Mateus 14, versículo 26, diz: quando os discípulos perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de temor. Imagine o medo, imagine o desespero, porque o medo paralisa o homem. Então, quando nós estamos com medo, ele estava com medo, não conseguiram enxergar Jesus. Diante de tudo que você está vivendo, diante de toda essa situação, na maioria das vezes que eu estou vivendo, que você vive, muitas vezes nós olhamos e não conseguimos enxergar Jesus, não conseguimos enxergar a solução, mas Jesus é a solução, ele está vindo ao teu encontro, ele está chegando na tua história, e é por causa do sentimento do medo que pode ter origem lá no período gestacional, pode ter origem ali do nascimento até a tua adolescência, assim segue. Mas é necessário fazer esse diagnóstico, é necessário olhar para dentro de você e dizer, não deixar o medo te paralisar mais. Por isso que a tua visão é tão diferente dos teus líderes, das pessoas que te lideram. Preste atenção, faça um discernimento que talvez você não concorde tanto, talvez você bata de frente tanto, dentro do seu grupo de oração, dentro do ambiente religioso que você vive, dentro da sua casa, com as pessoas, porque talvez nós estamos mergulhados numa visão humana e não colocamos Jesus nisso, não colocamos Jesus nessa realidade. Se não colocamos Jesus nessa realidade, nós não conseguimos enxergar a mão dele estendida para nós e ficamos gritando, apavorados, reclamando, colocando a culpa em todo mundo, procurando o culpado, procurando pessoas, e não conseguimos enxergar que Jesus está olhando nos teus olhos hoje e estende a mão para você. E aí, irmãos, quando Jesus adentra, quando Jesus se aproxima deles, ele viu que estavam com medo. E ele tenta paralisar, ele dá um comando de autoridade para paralisar, e é este comando que Jesus está dirigindo a você neste momento. Ele diz, ele fala com autoridade no versículo 27, mas Jesus logo diz: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. É o comando de Jesus para tudo isso que está acontecendo, que às vezes parece que vai afogar você, para que aperta seu coração, uma dor, parece que você vai morrer, um sentimento de medo, de pavor, que paralisa você, não deixa você ir adiante. Mas esse Deus neste momento está dizendo para você: tranquilizai-vos, não tenha medo, sou eu. Irmãos e irmãs, quando Jesus diz isso para nós,
Observe que quando o medo é paralisado, nós não estamos alcançando grandes milagres, irmãos. Você não alcançou, eu não alcancei, é por causa do medo. Por causa do medo. E aí, o que acontece? No calor, sabe, das palavras de Jesus, o medo desaparece por algum tempo ali. Os discípulos, opa, é Jesus. Eles esqueceram o medo, olharam para Jesus. Olha o efeito disso. No versículo 28, Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto a ti. Ele disse: vem. É assim, meu irmão, quando você olha em Jesus, quando você olha no seu matrimônio, na sua vida profissional, na sua casa, no seu futuro, e você tira o teu olhar humano, o olhar de medo, e coloca em Jesus, você dá passo sobre as águas, você dá passo sobre o impossível. É por isso que você está nesse retiro, é porque você precisa dar uma virada na tua vida, dar passo sobre as águas mais profundas, dar passo sobre o impossível da tua vida, sobre o impossível da tua história, porque Jesus é o Senhor, Ele dá o comando agora, é Ele que determina, porque Ele já está aproximando da tua história. Então quando você olha para Ele, Ele diz: até aqui não deu certo, mas a partir de agora vai dar certo, porque eu sou o teu Senhor. Irmãos, mas observe que muitas vezes a gente vai no grupo de oração, a gente vai naquele encontro, foi maravilhoso, a gente está cheio do Espírito Santo, vai que nem Pedro, mas observe que muitas vezes acontece conosco. Você vem no encontro, você vem, recebe a oração, você está feliz, você está radiante, mas quando volta para casa, o vento começa a sacudir tua história, o vento é mais intenso, a coisa não acontece do jeito que você estava esperando. O que a gente faz? A gente começa a afundar, porque tira o olhar de Jesus e coloca no problema, e coloca na situação. Então neste momento é necessário a gente olhar aqui para dentro de nós e dizer: olhar em Jesus, porque Jesus paralisa todo medo, Jesus paralisa, Jesus cura todo esse tipo de medo. Irmãos, no mesmo instante, Jesus estende a mão para Pedro, porque Pedro começa a afundar. E é dentro deste contexto que eu quero fixar, que você fixe na sua mente. Olha que o medo, uma pessoa com medo, ele olha numa moitinha pequena, ele vê um homem de pé diante dele. Olha que você tem olhado no seu problema e tem visto um gigante, mas nós não temos olhado em Jesus. Peça ao Senhor essa cura, e Jesus quer curar você nesse retiro. E aqui eu quero colocar mais um pontinho bíblico para amparar tudo isso. Segundo Reis 6, versículo 16 e 17. O profeta Eliseu estava com seu servo quando acorda de manhã, estava cercado por um exército. E o servo logo olhou humanamente e disse: nós estamos feridos. Ficou apavorado. E o profeta Eliseu responde: não temas. Os que estão conosco são mais numerosos dos que estão com eles. Mas ele não acreditava. O profeta Eliseu foi necessário ele orar. Ele pediu para que Deus abrisse os olhos. Então Deus abriu os olhos dos servos e eles viram sobre o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Então é nessa certeza que eu saí de casa, irmãos. Vai fazer praticamente 2 anos, porque eu tenho essa certeza aqui. Não é excesso de coragem ou de loucura, é excesso de certeza do olhar em Jesus, e que as forças celestiais que estão comigo é maior. É por isso que eu tenho orado por pessoas, é por isso que os possessos têm ficado livres. Aqueles que têm orado aqui comigo sabem disso. Os possessos têm ficado livres, Deus tem curado, Deus tem feito coisas extraordinárias. Os homens e mulheres têm se curvado diante de Deus. É nessa certeza que eu tenho machado, porque a força que está conosco é mais poderosa do que aquelas que vêm contra nós. É nessa certeza que eu tenho machado, é nessa certeza que eu convido você a fazer essa mudança na sua vida. Machar desse jeito, eliminar o medo, olhando em Jesus, tendo a confiança que o Espírito de Deus que está sobre você é maior. E eu quero concluir aqui dizendo: Jesus deseja, quando Ele pisa no nosso barco, quando Jesus vem ao nosso encontro, Ele deseja abrir nossa visão espiritual, para enxergar a mão estendida dEle, para que você veja a glória dEle se manifestar, para que eu veja a glória dEle se manifestar. Mas se a gente continuar, se é a opção, você faça a sua opção hoje, vai continuar grudado no sentimento do medo, ou vai olhar em Jesus, vai adorar mais,
vai rezar o rosário mais vezes durante o dia, vai meditar a palavra mais vezes, vai entender que seu Deus é maior, vai compreender que esse Deus tem algo maior, que a glória dele é maior do que as forças infernais, vai entender que esse Deus pode te curar lá no útero, lá quando você foi gerado. E aqui eu quero fechar com um testemunho. Não é um caso só, são várias pessoas que eu tenho orado por cura interior. E algumas pessoas me relataram que viram, no momento que estava orando por cura interior pela fase uterina, no ventre das mães, mas era tudo azul. Era uma bola, mas uma bola azul, tudo colorido. É assim que Deus faz, é assim, meu irmão, que a criança, que ela viu, que essas pessoas viram quando estavam no ventre da mãe. É este mundo colorido, não é um mundo de cinzento, não é um mundo de tristeza, é porque tiramos o olhar do Criador. É porque a criança no ventre está no processo de formação, então você nesse retiro está sendo gerado uma nova criatura. Então receba em nome de Jesus a cura interior, receba em nome de Jesus a cura de todos os medos, de todos os traumas, porque Jesus estende as mãos e diz: tranquilizai-vos, não temas, e em nome de Jesus eu ordeno que você receba a cura interior da tua alma e da tua vida, e seguimos forte, não deixa a vivência para outro dia, faça mesmo, ao pé da letra, para que a graça de Deus seja abundante na tua vida, e que continuamos firmes, olhando em Jesus e segurando na mão dele.